Bendito Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, Senhor, agora nós já nos reunimos perante a Tua face e a Tua misericórdia. Nesta manhã, Senhor, agora nós já pedimos ao Senhor que venha neste ambiente, nesta hora, Senhor, agora atender, Espírito Santo de Deus, a cada uma das necessidades do nosso espírito, daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas nesta manhã. É o nosso primeiro alimento, Senhor, agora que nós estamos hoje, que nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito está recebendo. Que nós possamos estarmos, Senhor, agora inclinados a ouvir o que o Senhor tem e nos alimentar da Tua palavra. Sejas bem-vindo neste lugar e trabalha sobre nossas vidas e derrama o Teu Espírito e faça, Senhor, agora o Teu trabalhar em nome do Senhor Jesus Cristo no meio da Tua igreja. Amém e amém. E graças a Deus. Amados irmãos, hoje a nossa porção, nosso estudo vai estar lá no capítulo de número 32 do livro de Gênesis. No capítulo de número 32, né? Aqui o tema do nosso estudo, ele é o ambiente externo e o ambiente interno. Porém, na nossa porção semanal da Bíblia, né, judaica, ela é Vais Lecha, que é E enviou. Lá, e como eu sei que os irmãos deram uma lida, ou que os irmãos já sabem, porque nestes capítulos e a respeito desses personagens que nós vamos estar hoje aqui ouvindo, é algo que nós aprendemos desde cedo, né? É sobre a vida de quem que nós vamos encontrar lá? Dois personagens principais nesses capítulos. Nós temos aqui hoje na nossa porção semanal, como ela está do capítulo de número 32 ao capítulo de número 36, nesses capítulos nós vamos ver aqui uma vida, a principal é de Jacó. E a outra que nós vamos falar hoje, nesta manhã, é a vida de Labão. Vida de Labão. Então, eu acredito que nós já conhecemos essas duas personagens, essas duas figuras principais, dessas duas figuras deste enredo, né? Uma seria Jacó e a outra seria Labão. Então, vamos fazer a nossa leitura, que está lá no capítulo de número 32, do versículo de número 3 ao versículo de número 6. Enviou Jacó o mensageiro diante de sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhe dizendo assim: direi ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morrerei com Labão, e me detive lá até agora. Então, tenho bois, jumentos e ovelhas e servos e servas. Enviei para anunciar o meu Senhor, para que achegue a graça aos teus olhos. É assim, não, Márcio? É, até aí. Bom, amém. Lembre-se deste tema: ambiente interno e ambiente externo. Por quê? Porque nós estamos aqui dentro de um ambiente interno. Quando nós saímos, que vamos para nossa casa, isso daí se faz num ambiente externo. Então lembre-se disso, mediante ao que Deus hoje, através da sua palavra, vai trazer para nossas vidas. Em Gênesis capítulo de número 32, no versículo de número 5, eu vou ler uma pequena parte desse versículo e ela diz assim: tendo vivido com ele e permaneci com ele até agora. Olha só, tendo vivido com ele e permaneci com ele até agora. Jacó fala essas palavras
mas ele já não está mais dentro da casa de Labão. Por isso que nesse momento eu peço para os irmãos guardar essas duas informações, ambiente externo e ambiente interno. E o capítulo de número 32, o versículo de número 5, mas somente esta parte que eu acabei de ler, né? Mas, para refrescar a nossa memória, porque eu acredito que não precisa, porque todo mundo aqui conhece a vida de Labão, amém? Todos nós conhecemos a vida de Labão, sabemos quem ele é, como ele foi, de que família ele era, e como se procedeu o seu tempo junto de Jacó, ou Jacó, o seu tempo junto dele. Bora lá. Labão, né, sua família, ele era filho de Betuel, irmão de Rebeca. Isso você vai encontrar lá no capítulo de número 24, do versículo de número 29, Gênesis 24, 29, para identificar que Labão era irmão de Rebeca e, portanto, tio de Esaú e Jacó. Gênesis 28, 2 também você vai identificar isso. Foi o idoso e astuto homem que tanto teve a ver com a juventude de Jacó. Esse ramo da família de Abraão permanecera em Harã, né? Lembre-se do que nós já aprendemos aqui, refrescamos na nossa memória, né? Quando Deus chamou Abraão, me disse, sai do meio da sua parentela. Então, Labão foi um daqueles que não saíram, né? Ficou ali naquela residência, naquele ambiente. Nem todo mundo teve esta proeza de sair de dentro da sua casa, de dentro do seu lar. Depois que Abraão e Ló continuaram sua migração até a terra de Canaã, tanto Isaac quanto Jacó receberam esposas das mulheres das famílias que tinham ficado em Harã. E a gente sabe desses dois episódios, né? Tanto Isaac quanto Jacó. Como foi o episódio da vida do casamento de Isaac? Como se deu? Um resumo rápido. Alguém? Isso, na casa de um parente que não morava com Abraão. E é uma coisa que uma coisa que nós temos que pensar. Deus ele disse, olha, sai do meio da tua parentela, né? Vamos dizer assim, sai do meio da tua casa, sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Todavia, Abraão ali viveu muitos anos, né? Outras pessoas já deveriam ter nascido no meio dele e já estava ali praticamente numa idade do filho dele receber como esposa, mas ele não tirou ninguém dali do meio dele. O lógico, pelo nosso entendimento, seria uma esposa daquele meio ali, não seria? Daquele meio que já aprendeu a história de Abraão, já viu como Abraão tinha um contato com Deus, já viu como Deus respondia a Abraão, e ali existia como se fosse uma congregação caminhando com Abraão, não era isso? O lógico do nosso entendimento seria uma esposa sair dali daquele meio. Não de uma parte da família dele que ficou para trás. Né? Quando nós olhamos assim, falamos aquela expressão, olha meu filho, quando você se casar, se case com alguém daqui da nossa igreja. Né? De Deus, de preferência assim, de Deus. Não vai buscar ninguém da nossa família lá do passado, né? Não vai buscar ninguém da nossa família lá do passado. Busque alguém que está agora nos caminhos do Senhor. E esta família abençoada, essa parte desta família de Abraão, não o seguia. Né? E a história de Jacó, como se deu? Foi o quê? Foi uma fuga, né? Uma fuga de Jacó do meio daqueles que eram da promessa, e agora ele foge do meio daqueles que são da promessa para ir para um lado da família que não é da promessa.
Não é uma coisa que nós temos que parar para estudar e analisar, porque não adianta a gente pegar apenas um trecho e viver com ele para o resto da nossa vida, né? Porque Abraão fez o papel inverso. O que foi que ele fez? Ele foi lá e pegou ele saiu do meio daqueles parentes. Agora Jacó vai para o meio deles e sai do meio do povo, que é o povo da promessa, né? E vai para a terra de Harã. E lá naquela terra ele encontra quem? O seu tio. E o seu tio olha para ele, imagine assim, né? Ele já era astuto, porque no período de pegar uma esposa para Isaac, ele viu que um seu servo já tinha abençoado ali, Rebeca ali com pingentes de ouro. Ele diz assim mesmo: traga este homem para dentro de casa. Era o mesmo Labão, não era outro, era o mesmo. Ele não mudou, Deus não transformou a vida dele, ele não parou de pensar nas coisas materiais. Ainda não existia aquele versículo que o Senhor diz assim mesmo, né? Vós sois mais importantes do que os animais, então não tende preocupação, muita ansiosidade pelas coisas que hão de comer, que hão de vestir, né? Porque onde estará o seu coração, ali estará o seu tesouro. Labão não tinha sido evangelizado nessa época, ele continuava sendo o mesmo Labão em busca de bens materiais. De qualquer maneira ele poderia fazer para que ele pudesse continuar a prosperar nessa terra, ser um homem muito rico. Imagine que ele olha para Jacó e diz: olha, esse é neto de Abraão, então significa que ele vai herdar uma coisa muito forte aí. Porém, eu acredito, como os irmãos leram, né? Leram ali, já viu que Jacó deve ter contado a mentira ou deve ter contado a verdade para Labão? Porque ele passou por volta de 3 meses ali na casa do seu parente. Ele comia, ele dormia e fazia um trabalhinho extra. Porém, a gente sabe que Labão, ele observou que aonde Jacó colocava suas mãos estava certo. E ele disse assim mesmo: então você agora vai trabalhar para mim. Tá. Trabalhou. E Jacó não recebia salário nenhum. Isso nós lemos lá. Como ele não recebia salário nenhum, então uma pessoa que já está numa idade madura e que de repente os seus olhos se encantaram, né, por uma moça muito bonita, ele não tinha dote, ele não tinha recurso, ele não tinha casa, ele não poderia voltar para a casa dos seus pais. Era um homem que não tinha nada, estava liso. Ele saiu liso da sua casa e estava liso onde ele foi. Ele estava constituindo uma nova vida, uma independência. Ele estava constituindo uma independência. Agora ele estava lutando para ter o que era seu. Ele não estava mais ali dizendo assim mesmo: Jacó só é rico porque herdou de quem? De quem Jacó herdaria? Abraão era o avô. De quem Jacó herdaria? De Isaac, né? Então, imagine, se as pessoas olhassem para Jacó e dizer: esse aí não fez esforço nenhum, não é? Herdou, já estava tudo pronto, pegou tudo pronto já, não teve trabalho nenhum. Aí Jacó ia ser sempre aquele que fica olhando de lado, e o Senhor disse assim mesmo: não, eu vou criar a tua história também, tu vais herdar a promessa, mas tu tem que também amadurecer, e você vai começar a criar agora a sua independência. Mesmo que o processo de você sair do meio da casa dos seus pais não foi você fazer um ensino médio, passar, fazer uma faculdade, passar, e você ter que estudar fora do estado, né? E eu bancar tudo para você lá fora do estado. Beleza, Jacó? Dá para fazer assim? Você vai estudar, vai crescer, vai amadurecer, vai se tornar um homem? Foi assim que ele fez? Não, não fez. Não foi assim que Isaac fez com Jacó, não. A gente viu isso, que ele fugiu, né? Ele não teve escolha, ele teve que fugir de dentro da sua casa e constituir e fazer
formar uma família, criar uma independência e Deus poder falar e dizer assim mesmo, agora eu sei que você consegue tomar conta daquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Seja nossas vidas seria uma família, né? Você casar, você assumir responsabilidade. De uma certa maneira você tem que, se você vai herdar um legado dos seus pais, um legado dos seus pais, um legado que seus pais têm grande, você também vai precisar passar por um processo aí que precisa de amadurecimento, precisa-se de fazer, eu não sei se é verdade ou não, mas eles contam muito aqui a respeito daquela história do grupo Yamada, né? Que o pai lutou, suou, constituiu o negócio, prosperou, porém os filhos não tiveram essa mesma fase que o pai. Eles pegaram uma fase já todo mastigado, né? Só pegaram para tentar administrar, mas parece que não foi para frente. Por algum motivo, aqueles filhos, aqueles herdeiros, não deram continuidade ao legado do seu pai. E, de uma certa maneira, ele não sumiu, mas ele não é mais aquele que era antigamente, né? Então, o Senhor estava pensando assim, imagine se Deus pensando assim, se eu der na mão de Jacó, como ele está, de mão beijada, vai acontecer a mesma coisa. Vai ser uma igreja, beleza, mas não vai ser a que eu gostaria que fosse. Do jeito que ele está, eu posso entregar a família, o legado, né? Nós que somos filhos, né? Nós temos essa responsabilidade de tomar o legado dos nossos pais sobre as nossas vidas. Nós que somos filhos de Deus, né? Que os nossos pais que hoje, que oraram, que choraram, que caminharam, que passaram por momentos difíceis na presença do Senhor, para que os nossos filhos eles possam mais tarde herdar isso também. Lembra-se que nós começamos a falar de ambiente interno e de ambiente. Então o filho não vai só herdar, não vai só herdar ali o Cadillac do pai, né? A bicicletinha, um motorzinho, ele vai herdar outras coisas do seu pai. Então, Abraão, Isaac tinha esse cuidado de permanecer na presença do Senhor, de fazer com que a sua responsabilidade diante de Deus fosse notória, não tivesse falha. Por quê? Porque a promessa que foi feita a Abraão, os irmãos lembram, né? Qual foi a promessa que Deus falou? Você e vão herdar você e sua descendência. E lembra-se que Abraão não herdou, não teve, segundo Estevão, ele não teve um espaço de... Qual foi o espaço de terra que lhe deu o comparativo que Abraão não teve? Qual foi o espaço? Estevão, lá quando estava diante dos líderes, espaço de um pé, né? Não teve ali um espaço de um pé, ele não herdou. Então Deus estava falando aí, eles vão herdar, mas o que eles vão herdar não é nada físico. Eles vão herdar algumas coisas físicas, mas o principal é a promessa. Eles vão herdar aquilo que é interno, é o espiritual. Então Abraão tinha o cuidado de deixar o ambiente físico e o ambiente espiritual preparado para os seus filhos herdarem. Então eles não teriam dor de cabeça, né? E nós já vimos que uma geração abençoada é a geração de... Qual foi a geração que não teve muitos problemas depois de Abraão? A geração de Isaac. Ele herdou o legado físico e o legado espiritual. Agora, se eu sou um pai que não deixo o legado espiritual para o meu filho, ele vai ter problema. Porque o físico até o ímpio consegue, mas o espiritual, ele vai ter que lutar muito. Vai ter que batalhar, e esse é o pior de todos, que é o espiritual, que é uma coisa que ele não está vendo. É algo que para a maioria das pessoas das igrejas e literalmente para algumas pessoas do mundo, não vale a pena correr. Não vale a pena esse sacrifício para herdar alguma coisa espiritual, porque eu não estou vendo. Se
se eu não trabalhar, eu morro de fome. Aí, se eu ficar na igreja, eu vou morrer de fome, não vou ter trabalho, não vou fazer isso. Mas aí você está constituindo um legado espiritual para a sua família. Né? Só que o legado espiritual não é algo que você vê. Você tem que fazer pela fé. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para você também constituir um legado espiritual para deixar para os seus filhos. Porque senão quem vai padecer mais tarde vão ser eles. Né? Agora o legado físico não. Você vai lá, pega com suas mãos, toca, você sente, você cheira, você luta, você sua camisa, você tem um trabalho, você tem 2 trabalhos, você tem 3 trabalhos, aí você vai constituindo, lembra da história lá da Yamada, né? Vai criando um legado que é um legado físico. Mas não criou um outro legado interno. Não houve, nessa época, provavelmente não houve o legado interno. Aí o que foi que aconteceu? O legado material se dissolve. O legado material se dissolve. Mas o espiritual é o único que consegue ficar de pé. É como se você estivesse criando raízes, né, profundas, que no momento da dificuldade que vai vir, mas como você tem uma base sólida, aquilo não vai te derrubar. Você vai sentir o vento, mas aquilo não vai te derrubar. Mas se você não tiver essa raiz sólida, esse legado espiritual deixado pelos seus pais, você vai balançar e vai cair, vai quebrar. Então olha a responsabilidade dos pais para com os filhos. Não é só a gente dar ali um prato de comida, uma roupa, uma cama, uma casa. Existem muitas outras coisas que eles vão precisar para essa vida, né? Muitas outras coisas. E foi justamente isso que Abraão teve o cuidado de deixar para Isaac. Isaac teve também o cuidado, porém, dentro da sua casa não houve, com a vida de Jacó, houve um processo diferente, para que também a gente possa aprender que quando a gente não deixa o legado espiritual, os nossos filhos vão aprender outras coisas. Os nossos filhos vão absorver outras coisas, outras características que não são características do mundo religioso, do mundo de Cristo. Vão ser características deste mundo físico, vão estar neles, né? Mas, continuando, para que a gente não fique só nessa parte. Naturalmente, Labão foi uma importante figura nas negociações que tiveram lugar para que Rebeca se tornasse esposa de Isaac, né? Isso você vai ver lá no capítulo 24, também foi Labão quem enganou mais tarde Jacó, dando-lhe Lia como sua esposa, em lugar de Raquel, pela qual Jacó já havia trabalhado para Labão pelo espaço de 7 anos. E logo, né, o logro, né? O logro, amado, significa o ato que foi ocorrido, o ato que se deu, ou seja, a ação de enganar, deu aqui a palavra logro, contudo foi reparado quando Raquel também lhe foi dada como esposa em uma semana mais tarde, em troca de mais 7 anos de serviço. A paixão de Jacó por Raquel não conhecia limites. E ele serviu outros 7 anos, em um total de 14 anos por causa dela. Não fora a intervenção divina, talvez ele acabasse servindo ainda mais tempo por amor a ela. A gente lutou tanto assim para casar com as nossas esposas. Houve essa paixão cega, né? Uma paixão cega mesmo assim da parte dos homens para com as suas esposas. Ainda existe isso ainda sobre nossas vidas, sobre nossas esposas, né? Não, eu vou trabalhar 7 anos por ela, mas sei que ao final desses 7 anos eu vou me casar, vou viver uma vida maravilhosa ao lado da pessoa que eu amo. Aí se casa, né? Chega o tempo do casamento, algo acontece e ele não se casa. E Jacó não desistiu dela, né? Jacó não desistiu. Por quê? Foi-lhe oferecido novamente a mão em casamento. Mas qual era a condição agora? Trabalhar mais 7 anos.
espera aí, eu já trabalhei 7 anos, quando chega o dia da bênção, você diz que eu tenho que trabalhar mais 7 anos para eu poder ter a mulher do meu sonho, né? Para eu poder ter a mulher do meu sonho. Aí o que acontece? Nós não temos mais essa paciência, né? E esse amor não é mais dessa forma. Às vezes com 7 semanas você já quer pedir o divórcio. 7 dias de muito embaraço, vamos dizer assim mesmo. 7 dias de muito embaraço depois do casamento, mas se bem que 7 dias depois do casamento ainda é mar de flores, né? Parece como um casal que... A gente sempre vai conhecer pessoas que recém-casados, têm planos maravilhosos, parece que já escreveram no papel a sua vida, e eles estão projetando coisas assim que nós que já temos um tempo de casado, disse, não, era para mim ter feito isso no princípio do meu casamento, era para mim ter agido desta forma, era para mim ter realizado desta forma. E só que nossa vida não é planejada, né? Nós não conseguimos organizar a nossa vida de casado como, sei lá, organizar um guarda-roupa, que você tem ali a capacidade de pegar, lavar a roupa, dobrar, passar, deixar naquele espaço, e quando você for lá, no outro dia, a roupa está do jeito que você colocou, não é isso? Mas parece que essa roupa tem vida própria, né? Você faz tudo direitinho, deixa lá no guarda-roupa, quando vai no dia seguinte está tudo bagunçado. E você chega e olha para aquela situação, você vai, você vai vendo que só a experiência é que vai provar se de fato esse amor é verdadeiro ou se continua sendo só aquela paixão. Porque as dificuldades sempre vai haver. Aqui a gente teve dificuldade. E Jacó já estava casado e nem precisava mais ter trabalho, né? Ele já tinha se casado, já tinham dado para ele uma mulher, Lia, já estava casado com ele. Mas ele tinha uma paixão imensa por essa abençoada da Raquel aqui. Ele disse assim mesmo, não vou abrir mão dela, as dificuldades estão aí, os problemas estão aí, mas eu não vou abrir mão dela. Então é 7 anos, mais um tempo de preço que eu tenho que pagar pela vida dela, então eu vou pagar mais 7 anos, mais um preço. E aí a gente se depara com uma situação. Deus olha lá dos altos céus, disse assim mesmo, você já pagou o preço. Foi-lhe proposto 7 anos, você não casou. O homem foi lá e colocou mais 7 anos da vontade dele. Só que agora ele quer colocar mais. Eu não vou deixar, porque você já pagou o preço. Agora eu vou intervir nessa situação. É a mesma coisa no casamento. Você já pagou o preço. Lembra daquela situação que eu falei daquela última vez? Você chega em casa, você vai ver toalha molhada pela cima da cama, você vai ver louça suja. Aí qual é a sua tendência? Pegar a panela, jogar tudo em cima dele, dizer assim mesmo, depois vem aqui, bora conversar. Depois que você já fez ali, já quebrou toda a casa, já amassou todas as panelas novinhas, né? Aquela Friggold, você já quebrou o fundo dela, já não é mais aquela antiaderente, já tem que remendar com Durapox, mas depois de tudo isso, você vai lá, senta com seu esposo, com a sua esposa, disse assim mesmo, nós temos que acertar alguns detalhes, mas vocês estão sentados aqui e a tempestade já foi formada ali, não é isso? E aí, só que existe esse detalhe aqui, você vai lá, vai chegar, e você vai olhar aquela toalha molhada, o que é que você vai fazer? Você vai lá e tira, bota para lavar, estende, dobra de novo, coloca no guarda-roupa e antes de deixar, diz assim mesmo, Senhor está aqui, estou fazendo para ti. Porque a palavra de Deus diz isso, né? Tudo que tu fores fazer, faças como se fosse para quem? Para o teu Senhor. Já quebra nossas pernas, né? Diz assim, não, Senhor, eu estou fazendo por obrigação. Não, tu não está fazendo por obrigação. A Bíblia diz que tudo que tu fores fazer, tem que fazer como se estivesse fazendo pelo teu Senhor. Então, você vai lá e apresenta, diz, Senhor, está aqui. Não quero confusão, não quero problema. Eu creio que vai dar tudo certo da próxima semana. Da semana que vem já não vai ser mais a mesma coisa. Aí quando acontece, vai a mesma coisa. Olha o que aconteceu com Jacó, né? O mesmo problema. Aí vai lá, não precisa também quebrar tudo. Faz o mesmo processo, está aqui, Senhor. Aí o homem, ou ele se finge de cego, ou já quer fazer já
já quer abusar, como diz a expressão, já quer abusar da situação, você, quando você for lá, se você fizer de coração, isso não é que você está fazendo por fazer, mas se você estiver fazendo realmente, segundo aqui, Jacó tinha amor por Raquel. Ele fez por amor, ele não fez por obrigação, ele não fez apenas por fazer, ele fez por amor. Deus olha como é o teu coração quando você faz isso. Ele não vai olhar o teu coração, você está lavando a toalha, mas você está querendo lavar na cara dele. Você quer esfregar a toalha na cara dele, tirar a sujeira ali, né? Para ver se ele aprende, né? Tá fazendo as obrigações, mas parece que quer tirar a força. Ali o mal. E você vai fazer, se você fizer com amor, da próxima vez, Deus vai intervir. Da próxima vez, daqui aconteceu com Jacó, da próxima vez Deus vai intervir, porque Ele está vendo que você está fazendo por amor, você está fazendo com cuidado, você faz como se fosse, você chegasse aqui na casa do Senhor, e você não ia pegar a toalha e deixar em cima do púlpito, né? O mais certo seria olhar para o púlpito e ver que precisa, dar uma limpada, dar uma ajeitadinha e deixar tudo arrumadinho, não é isso? Por quê? Porque existe um temor na casa de Deus. Então, se Deus diz assim, olha, se que você for fazer tanto aqui dentro quanto lá, faça como você estivesse fazendo para mim, então você tem que olhar aquele ambiente como se fosse de Deus. Será que a casa prospera ou não prospera se a gente fazer assim? Então, é só uma falta de perceber como que eu posso trazer o céu para dentro da minha casa. Né? É só uma forma da gente poder entender como que eu posso melhorar um pouco mais o ambiente dentro do meu lar. Né? Mas porque se você fizer por amor e você fizer com dedicação, você não vai sofrer com aquele pensamento, eu vou ficar escrava desse daí pro resto da minha vida? Não. Porque Deus sonda o coração. Lembra-se que Salomão falou, quando alguém chegar e orar ao Senhor e lhe pedir alguma coisa, primeiro olha o que está no coração dele. Quase que Salomão estava dizendo assim mesmo para Deus, Senhor, essas pessoas, as pessoas que vierem aqui apenas para pedir, mas o seu coração não é temente ao Senhor, não responda. Responda segundo o que o Senhor olhar dentro do coração dele. Foi essa a oração que Salomão fez. Então não adianta a gente fazer com o coração que não está legal, mas fazer e achar que as coisas vão mudar. Não. Primeiro que tem que mudar é aqui dentro do nosso coraçãozinho. Nós temos que chegar diante da presença do Senhor. Quem verá Deus? O salmista falou, aqueles que são limpos de mão e... Então, não tem mistério, né? Então, se eu levar uma causa diante do Senhor, não tiver com as minhas mãos limpas e o meu coração, aquela causa não vai ser resolvida. Eu vou sempre fazer o ciclo. Todo dia eu vou estar presente, vou fazer propósito de manhã, não deu certo. Vou fazer propósito no meio-dia, não deu certo. Vou fazer propósito meia-noite, também não deu certo. Por quê? A mão ainda continua suja. O coração está explodindo de raiva. Continuando. Os dois enganadores, né, engalfinharam-se em duelo de astúcia. Quem era? Aí você, como eu creio que os irmãos estudaram lá em casa, viram que existia aí a lei do mais esperto, não era? Entre esses dois aí. Quem eram os mais espertos? Quantas contorções Jacó teve de fazer para libertar-se de Labão com sua esposa, filhos e possessões materiais? Labão, que havia defraudado Jacó, viu-se assim defraudado. Você vai ver isso lá no capítulo 29 e no capítulo 30 de Gênesis. Jacó fugiu, mas Labão saiu em sua perseguição e poderia mesmo tê-lo matado. Não fora uma divina advertência que recebeu por meio de um sonho. E os dois terminaram firmando um acordo, Gênesis 31. Então se separaram. Então a gente, aqui, baseado naquilo que nós estamos falando, até mesmo dentro do casamento, aquele que quiser bancar o mais esperto, não vai dar certo.
Não é isso? Aqui nós estamos observando dois astutos, um querendo ser mais esperto do que o outro. Mas a minha esperteza está me fazendo sair dessa situação. Lembra, o que foi que aconteceu aqui nessa pequena leitura que nós fizemos? Quando eu tento fugir da situação, o que foi que aconteceu? A situação foi atrás dele. Quando Jacó tentou fugir de Labão, o que foi que Labão fez? Foi atrás dele. Então não adianta fugir, né? Não adianta fugir. Não adianta fazer vista grossa, não adianta dar de lado, não adianta virar as costas, não adianta fazer-se de frio, de esquecido, de desentendido, né? Não adianta fazer essas coisas, não. Por quê? Porque você pode estar enganando a si mesmo. Esse conflito de astúcia nós estamos vendo aqui, entre Jacó e Labão. Quem era o mais esperto, né? Se daria bem. O mundo trabalha igualzinho assim, né? O mundo não trabalha desse jeito, a lei do mais esperto. É igualzinho. Agora, com quem nós estamos aprendendo? Com a Bíblia ou com o mundo? Né? Nós vivemos um território hostil, perigoso. Então tem que perdurar a lei do mais esperto. Agora a gente já tem que começar a orar para que Deus tire esse sentimento de dentro de nós. Não funciona assim, né? Não, para Deus não funciona a lei do mais esperto. Para Deus funciona a verdade, a justiça e a retidão. Porque se nós formos justos, o nosso Deus é justo. Ele entrará com justiça. Seja onde for, ele vai entrar com justiça. Mas se nós perseverarmos até o fim em justiça. Agora, se nós quisermos dar uma de espertinho, Deus não pode entrar com justiça. Ele está esperando nossa vida se enquadrar na sua vontade. Continuando, Gênesis 32, 5, foi que eu pedi para os irmãos guardarem essa informação aí. Gênesis 32, 5. Tenho vivido com ele e permaneci com ele até agora. Tenho vivido com ele e permaneci com ele até agora. Gênesis 32, versículo 5. Eu pedi para os irmãos guardar essa informação, não foi? E tenho permanecido com ele até agora. A última informação que eu dei, para quem é que quer dar uma de espertinho, os irmãos lembram qual foi a informação? Que estava baseado na vida de Jacó e Labão, qual foi a ação? Ele sair, não foi? Ele fugir. Ele pegou as suas coisas, pegou a sua família e partiu. Oi? Perna para que te quero, né? Foi embora e disse, é de Deus, essa é de Deus, Deus me falou, vai acontecer. Aí o que acontece nesse exato momento, amados irmãos, é que, ainda assim no capítulo de número 32, quase no finalzinho do capítulo de número 31, e que esse episódio ele acontece. E você vai ver que Jacó, quando ele vai, seu tio vai atrás dele, com a intenção de matá-lo, de matar só Jacó. É só ele que tem que morrer. As filhas e os bens, nós vamos trazer tudo de volta para dentro da nossa casa. O problema aí é Jacó. Vamos acabar com ele, mas o restante a gente traz de volta. A intenção dele e dos seus parentes era justamente essa. Só que Deus foi lá e disse aí, não é assim que funciona. Você vai lá e você vai conversar com ele, você não vai levantar nenhuma arma você vai levantar contra a vida daquele homem, porque eu estou com ele. Deus se revelou com Labão no caminho. Só que eles fazem o pacto e Labão volta para sua terra. E Jacó continua a sua peregrinação. Os irmãos lembram em qual direção ele está indo? Lembram? Ele está voltando para sua casa.
Com quem ele vai encontrar na metade do caminho? Com o irmão dele. Então, esse episódio cessou. Aí eu pedi para os irmãos, o tema do nosso estudo é o ambiente interno e o ambiente externo. E o versículo 4 do capítulo de número 32, uma parte dele vai dizer assim: tenho vivido com ele, permaneci com ele até agora. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Quando ele está falando isso, ele está falando dessa personalidade dele, enganosa. Deus estava dando para ele, já tinha dado para ele livramento, Deus já tinha prosperado a vida dele, Deus já tinha intervido para que ninguém tocasse sobre a vida dele. Só que dentro da casa de Labão existia um ambiente que não era honesto, era um ambiente de pessoas espertas. Jacó saiu de lá, mas o ambiente não saiu dele. Entende? Jacó saiu do ambiente de prostituição, vamos dizer, colocar desse jeito, não seria isso. Mas Jacó saiu de um ambiente de prostituição, de um ambiente de mentira, de um ambiente onde as pessoas roubavam, de um ambiente onde as pessoas queriam ser mais espertas do que o outro, mas aquele ambiente não saiu dele. Aonde você vai ver isso na Bíblia? Israel, na peregrinação no deserto, eles saíram da onde? E aí qual é a expressão que a gente sempre usa? Só que o Egito não tinha saído deles ainda. Aí continua, Jacó tinha saído da casa de Labão fisicamente com sua família, porém a casa de Labão não tinha saído de Jacó, ou seja, todas as astúcias que ele teve que empregar na casa de Labão, Jacó a quis continuar a usar. Lembramos, não foi a astúcia que prosperou Jacó, e muito menos deu livramento para ele. Ele precisava entender isso, porque Jacó tinha esquecido na mão de quem ele tinha entregado a sua vida. Agora sim, abra sua Bíblia lá em Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ele tinha esquecido de que ele tinha entregado a vida dele nas mãos de Deus, não tinha? Qual foi o momento que ele fez esse voto? Quando ele estava fugindo. Antes de chegar na casa de Labão, não foi? Mas quando chegou na casa de Labão, ele cumpria esse voto? Não. Ele tentou ser honesto, mas ele não cumpria esse voto. Ele só tentava continuar a ter aquela esperteza que diz assim, não é uma esperteza maliciosa, é só uma esperteza para não ser besta para o homem, né? É só uma esperteza para não ser besta para os homens. Ele não tinha. Então ele tinha feito um voto a Deus. Não foi a sua esperteza que deu a ele, foi a esperteza dele que multiplicou o seu gado, sim ou não? Não. Ele estava sem nada. E Deus deu a orientação para ele, né? Faça desse jeito, porque a partir de agora eu vou multiplicar o seu gado. Quando ele estava fugindo, foi os homens que fugiram com ele que defenderam Jacó? Não. Quem foi? A intervenção divina. Quando ele vai agora encontrar com o seu irmão, o que ele faz? Para tentar aplacar a ira dele? Vai levando esperteza de novo. É acalmar a fúria de uma mulher, né? Leva uma caixa de chocolate para ela. Leva uma flor, uma caixa de chocolate. Leva um presente que vai acalmar a fúria dela. Porque quando eu chegar com ela, que eu deixei a toalha lá molhada em cima da mesa, não vai ter aquele quebra-quebra, porque eu já estou humanizando ali com um presente, né? Não é isso? Não é essa a estratégia que tem que se usar, sim ou não?
Não, amados, para com isso. Funciona por um tempo, mas sempre vai ficar se repetindo, né? A não ser que o outro também esteja usando de esperteza. Quando eu quiser comer chocolate, né? Já sei o que fazer. Mas não é assim. Se a gente quer que uma coisa mude, a gente tem que mudar também, não é isso? Mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque o que vai mudar não vai ser a caixa de chocolate, não vai ser o presente, não vai ser o presente que vai fazer o ambiente mudar, não, a situação mudar, não vai ser. Por quê? Porque quando você entregou a sua vida para Deus, você fez um voto com Ele, você entregou para Ele e agora Ele vai cuidar da sua vida e você vai cuidar do que é dele. Porque a palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o quê? Pronto, mais uma coisa para a gente vencer, né? Se eu for depositar a minha confiança que a situação vai ficar boa, eu dando uma despertinho, não vai. O ciclo vai sempre se repetir. Tem uma hora que não vai fazer mais efeito, amados. Lembre-se que Jacó tinha saído do ambiente externo, mas o ambiente externo não tinha saído de dentro dele, não foi? Então a gente está percebendo aqui que a estratégia e a esperteza, mesmo que seja aquela esperteza que não é maliciosa, não é o que nós deveremos utilizar. Você dá presente, você tem que dar presente, mas não é para minimizar qualquer tipo de conflito, não é isso? O ato de presentear é algo que nós temos que fazer, nem que seja um litro de açaí, mas dê para ele. Bora lá. Nós lemos aqui no 28:20 que fala que ele fez aquele voto. Podemos observar que ele tinha firmeza na intervenção. Ele não tinha, podemos afirmar que ele não tinha firmeza na intervenção divina. Ele confiava, mas não depositava a sua confiança. Ele sabia, mas não confiava inteiramente. É como se você estivesse dizendo assim mesmo: não, eu vou deixar essa causa na mão de Deus. Mas a causa te persegue, né? Você está conflitando para que você não tenha nenhuma ação de esperteza. Você não, eu deixei na mão de Deus, vai ser na mão de Deus, acabou, pronto. Jacó estava andando desse jeito. Ele tinha entregado tudo nas mãos do Senhor, porém disse: Senhor, tem coisas ainda que eu tenho que resolver. Aí estava querendo dar uma despertinha. Então, nem tudo era entregue nas mãos de Deus. Ele estava usando de esperteza, né? Isso não tem nada a ver com a situação de que tem coisas que é para Deus, que é um milagre impossível, e tem coisas que é para você, certo? Tem coisas que somos para nós, que nós temos que fazer. Continuando, Gênesis 32:3, ele diz assim, 32:3, ele vai dizer assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. De 35, e tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Podemos observar que Jacó estava tentando usar de astúcia como uma pendência do passado. Nós saímos das situações, mas as situações não são esquecidas enquanto não solucionadas. Nós vamos nos deparar com o nosso passado mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com ele. E aí é que Deus vai ver qual é a nossa ação diante dessa situação. Aqui nós estamos aprendendo que a esperteza não vai te dar vitória nessa causa. Porque ele sai da casa dos seus parentes, vai para uma casa de outros parentes, ele não vai para uma casa diferente, ele vai para uma casa de outros parentes. Ele sai dessa casa desses parentes diferentes e tenta retornar à casa dos parentes originais. Só que no meio do caminho ele se depara com o quê? Com o motivo da sua fuga, né?
No meio do caminho, ele vai se deparar com um problema que fez com que ele saísse daquele lugar. Só que Jacó tinha atravessado uma fase com Labão, porém a casa de Labão não tinha saído de dentro dele. Então ele estava dizendo, o medo ainda perdurava sobre ele. A situação ainda estava agravante. Por quê? É claro que nós, como seres humanos, a nossa falha, sozinho, às vezes nós enfrentamos uma dificuldade muito grande. Agora, quando nós temos filhos, já é um pouco mais diferente. Não é isso? Porque Jacó agora não estava sozinho, né? Ele saiu da sua casa sozinho. Quando ele volta com quantos filhos? Com 2? Oi? Não, quantos filhos ele volta? Com um filho você consegue se preocupar? Sim ou não? Imagine com 11. Imagine com um time de futebol, a responsabilidade que você tem. Agora ele estava dizendo, não, Senhor, sinto muito, mas não dá para confiar. Eu ainda não tenho essa confiança ainda de chegar e dizer, o Senhor vai na minha frente e eu vou falar com meu irmão e vai dar tudo certo. Não, peraí, deixa eu tentar fazer aqui para encontrar com o irmão dele, né? Porém, ele ainda, o medo do irmão dele, e olha a informação que chega até ele, a informação que chega até ele, é aquele tipo de informação de gente que não aumenta a fé, diz assim, ó, teu irmão vem aí, e ele vem com 400 homens armados, com espadas, né? Tu já não está bem na fé, aí tu chega um outro irmão teu com uma informação como essa, diz, não, meu senhor Jacó, graças a Deus, que Deus está enviando o seu irmão, né? Deus está no controle, ele não te deu o livramento de Labão, agorinha, não durou muito tempo, ele te deu o livramento de Labão, vamos continuar, que ele vai continuar conosco, vamos andar. Se o mensageiro desse uma mensagem como essa, Jacó seria uma pessoa diferente, não seria? Mas isso também tem pessoas que andam com você que não te ajudam, né? Que não te dão uma força, né? Diz assim, ó, teu irmão está chegando aí, 400, tu tem um monte de criança, tu tem um monte de mulher, um monte de senhores e pessoas grávidas aí no teu meio, o que tu vai fazer agora? Né? Lembra dos espias que foram espiar a terra prometida? Foi que eles trouxeram as informações lá para o povo? Não trouxeram uma informação muito boa não, então analise bem a situação que você está vivendo e você vai sempre se deparar com pessoas, e são pessoas que estão ali do teu lado, andando contigo, viu o que Deus já fez por você, mas mesmo assim as informações que elas vão passar não são aquela informação que vai aumentar a sua fé, vai ser uma informação, é uma realidade, mas é uma realidade que te choca e que te traz medo, e que você vai estremecer na base, né? Então, chama o irmão lá e diz assim, não, dobra os seus joelhos e vai se converter, porque agora você viu Deus trabalhar na minha vida, e na tua vida também. Tu acha que ele ia me levar, ele ia matar só eu? Não, ele ia matar todos os homens. Ia deixar as crianças e as mulheres vivas. E Deus te deu o livramento, e por que você continua dizendo aí que, dando essa informação que os homens estão todos armados, botando medo nas pessoas? Vamos acreditar, não é isso? Seria uma informação como essa que levantaria o ânimo das pessoas que estavam caminhando com Jacó, não seria? Agora você começar a disseminar mensagens que vão dificultar a caminhada, pelo amor de Deus, amado, quantos milagres a gente já não viu Deus operar dentro desta casa, quantos milagres a gente já não viu Deus operar através desta casa, quantas obras maravilhosas Deus já não fez nas nossas vidas dentro dessa casa, e às vezes a gente ainda abre a nossa boca para dizer que vai morrer desse jeito. Não é isso? Nós desmerecemos todo o poder de Deus. É porque a situação não está legal para ti. Isso significa assim, não está legal para ti, não adianta você disseminar a mensagem negativa para os outros irmãos, não. Vai orar e começa a colocar palavras positivas na sua boca. Né? Por quê? Porque estava assim, Jacó precisava de pessoas que dessem força para ele, não que tirassem força dele. Ele estava ali para fazer uma vontade do Senhor, né? E é para as vidas que tivesse junto dele ser abençoada.
Não era só Jacó que ia ser abençoado, não. Eram as vidas que estavam do lado dele. Então, vamos lá. Para que você deixe, né? Rápido, eu sei que já terminou, porque as crianças já estão correndo. Quantos minutos já passou do horário? 5 minutos? 8 horas em pontos? Posso passar 5 minutos rapidinho aqui só para concluir? Olha só o que diz aqui. Rapidinho, né? Com uma astúcia humana, porque jogaremos toda a trajetória de transformação com Deus no lixo. Quando a gente dissemina esse tipo de informação, a gente joga tudo que Deus já fez por nós, ou através de nós, ou naquela casa, ou através daquelas pessoas, fora, desmerecendo. Por isso que eu acabei de falar, né? Temos que disseminar mensagens que dêem força para aquele ou para aquela que está orando, intercedendo e pagando preço pela maioria. Não é isso? Por quê? O passado, né, temos que enfrentar o passado, o presente e o futuro que nos aguarda com transformação que o Eterno fez e continua a fazer em nossas vidas. Deus. E olha que Jacó não tinha esse livro de provérbios que você vai estar lá. Provérbios 3:5. Só escute, que já, se não for para abrir a gente vai demorar um pouco. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe nos teus próprios entendimentos. Confie no Senhor de todo o teu coração. Como em Gênesis 32:24, só para finalizar a leitura, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. O 25, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Amados, isso daqui seria um tema para uma próxima ministração, mas como a gente já está muito adiantado, tenho coisas da nossa vida que só vão transformar quando Deus nos alejar. Tem alguma coisa. Jacó foi a coxa dele. Quando a gente deixa uma marca literalmente do você, quando ele nos deixa uma marca literalmente, é essa marca que vai nos lembrar. Jacó não tinha nenhuma marca no seu corpo. Ele atravessava, estava embaixo, estava em cima, estava embaixo, estava em cima, mas ele estava com o corpo são, era rapidinho que ele tinha capacidade de tomar os seus próprios entendimentos, tomar atitude pelo seu próprio entendimento, tomar atitude pela sua própria sabedoria, pela sua própria força. Mas agora, depois desta marca, todas as vezes que ele for fazer alguma coisa, ele vai se mover. Só que ele está manco, aí ele vai lembrar, eita, isso daí foi Deus que deixou na minha vida. Só para que a gente possa finalizar, amados, lembre-se de Moisés, né? Muitos pregam que Moisés ali não teve coragem, não teve medo, não teve força, não teve iniciativa diante do Mar Vermelho. Mas Moisés tinha uma coisa que nós precisamos ter, antes de qualquer situação, mesmo que ela esteja ali na sua frente, que você não esteja nenhum tipo de ação mais, que todo mundo está fazendo pressão sobre você, para que você possa tomar uma atitude. Moisés, ele não toma atitude segundo a pressão que é exercida sobre a sua vida. Ele vai diante de Deus e pergunta, Senhor, o que devo fazer? E Deus fala para ele, o que você tem na sua mão, utilize. Não era que ele tinha medo, não. Ele tinha medo, não era que ele estava receoso ou com medo, ou de repente ali precisava de autoridade, tinha esquecido da autoridade, não. É porque ele não fazia nada que primeiro ele não fosse falar com o seu Deus. O povo está prestes a me apedrejar, o povo está gritando, o inimigo está vindo lá, e o povo fazendo pressão, a situação está difícil, a pressão vem de todos os lados. Moisés vai lá e vai orar a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Ele não atendeu, não entregou o cajado pela pressão, não entregou a responsabilidade pela pressão, não fez não, Senhor, o que eu devo fazer? Eu te dei uma autoridade, vá lá e use, meu filho. E aí imagine ele dizendo, Senhor, é só isso que eu estava esperando. Porque eu não posso tomar decisões nenhuma sem antes consultar a Ti. Porque Tu és o meu Deus.
Porque fase de apedrejamento Moisés sempre passou no deserto. De tempos em tempos o povo queria apedrejar ele. Então ele não tinha medo, ele tinha respeito por Deus. Ele não usava de astúcia. Né? Amém? Então vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor nesta manhã. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã nós estamos aqui te agradecendo, Pai. Porque a cada momento, a cada instante e a cada sábado que o Senhor tem separado para nossas vidas, à medida do que o Senhor tem nos apresentado a vida dos teus filhos, dos teus servos, filhos, fiéis, homens que passaram, que entregaram legados grandiosos para a vida da tua igreja, para que a tua igreja possa vencer, Senhor, este mundo. Espírito Santo de Deus, o Senhor está esclarecendo todos os dias, Pai. É como dizem, né? Como o Senhor mesmo tem feito. Eu tenho falado, tenho tentado juntar os filhos meus debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus filhos, mas parece que eles não querem, Espírito Santo de Deus. Abre a nossa mente, nos dá força, abre a nossa visão, nos ajude, Senhor, porque nós precisamos alcançar essas bênçãos, nós precisamos alcançar o que o Senhor tem para nossas vidas, o que o Senhor tem para esta igreja, nós precisamos alcançar as promessas que foram feitas há muito tempo atrás e agora chegou a hora de elas realizarem, porque existe uma promessa sobre esta obra e sobre esta igreja, e o Senhor vai realizar, e nós estamos aqui para vê-la acontecer, em nome de Jesus. Amém e amém.